Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 mudanças que eu fiz dentro de mim para que a minha vida amorosa se tornasse uma vida amorosa mais feliz e saudável. Meu nome é Gustavo Galhardo, eu sou especialista em atração, conquista, sedução e relacionamentos, sou psicanalista e, é claro, o careca mais charmoso desse Brasil. Comenta aqui embaixo se não é dos carecas que elas gostam mais, e se você é homem, fala aí se não é os carecas que são os mais charmosos. Vamos lá. Talvez você chegou nesse vídeo dizendo assim: a minha vida amorosa é dolorosa. Porque quando eu converso com as pessoas, eu vejo que a maioria delas estão reclamando da vida amorosa. Elas sofrem no amor. Ou elas sofrem a ponto de terem desistido da vida amorosa, apesar de ainda no fundo acreditarem, ainda sonharem, ainda desejarem, mas elas não acreditam, mas não botam mais fé na vida amorosa e por isso elas desistiram, ou pessoas estão sofrendo. Ou seja, a vida amorosa é complicada, é difícil, é aquela coisa travada que nunca flui de verdade. Às vezes a pessoa flui na carreira, flui financeiramente, a pessoa está conquistando tudo de material que ela possa conquistar, grandes viagens, casa, carro, uma carreira extraordinária, uma saúde maravilhosa, um shape top, mas quando vai falar sobre a vida amorosa, é travada, é sempre sinônimo de dor, de complicação, de algo travado. E eu posso te dizer que a minha vida amorosa também já foi assim. Era alvo de dor, de sofrimento, sempre de ansiedade, de desânimo, de sentimentos ruins, porque não era leve, não era saudável, não era gostoso. Se eu estava solteiro e sempre sofrendo por alguém, sempre sendo rejeitado, sempre sendo deixado, sempre não sendo escolhido, sempre fazendo muita força para que acontecesse algo, um date, uma coisa bacana, para que as pessoas se mantessem interessadas por mim. E se eu estivesse em um relacionamento, o relacionamento era pesado, era cheio de cobranças, era cheio de inseguranças, era um relacionamento complicado, porque a dinâmica de relacionamento era complicada, eu não concordava com a pessoa não concordava comigo, era pesado. Eu poderia falar que estava em um relacionamento, mas ainda assim esse relacionamento não era leve, não era tranquilo, não era saudável, era sempre sinônimo de dor, de reclamação, uma queixa na minha vida. E hoje eu posso te dizer que a minha vida amorosa não é uma queixa para mim. Na verdade, a minha vida amorosa é a base para todo o resto. Eu me sinto em paz, eu me sinto feliz, eu me sinto tranquilo, eu sinto que estou com alguém que me apoia e que eu apoio, e por isso eu consigo trabalhar de forma melhor, mais centrada, eu consigo estar mais em paz, porque não é uma queixa, não é um gap para mim. Eu estou feliz e tranquilo. Mas para isso, não foi da noite para o dia. Eu não cheguei neste momento amoroso da minha vida de forma despretensiosa, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo e ainda assim eu cheguei lá. É por isso que nesse vídeo eu quero te falar sobre 5 mudanças que eu fiz dentro de mim para que eu tivesse uma vida amorosa saudável. E o último ponto é o mais importante. Então fica no vídeo até o final, porque todos os pontos são importantes, mas o último eu considero como o mais importante. A primeira mudança que eu fiz foi parar de tentar conquistar as pessoas. Quando você entra em uma energia de conquista, você coloca o outro como sendo maior do que você. Você deixa de ser você, você tenta impressionar, você tenta se adequar, você tenta ser a pessoa que o outro vai gostar. E aí você perde a sua autenticidade, você perde os seus limites muito claros, você às vezes gasta mais do que pode, você faz mais do que pode, você coloca uma energia de que você é menor e que precisa conquistar o outro. A partir do momento em que eu deixei de desejar conquistar as pessoas, eu passei a ser eu.
falando sobre o que eu gostava, sobre os meus limites, sobre até onde eu poderia ir, sobre o que eu queria fazer e não sobre tentar impressionar ninguém. E por mais que você diga assim, nossa, Galhardo, mas um homem não tem que conquistar uma mulher? Sim, tem que conquistar uma mulher, mas sendo homem, mas sendo ele mesmo. E eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa que eu tentava pagar restaurantes caros, eu tentava impressionar com os meus bens materiais, eu tentava impressionar com algumas atitudes extraordinárias, querendo mostrar que eu era um homem direito, o homem certo para aquela pessoa, e eu perdi isso. Eu falei, deixa eu pensar, do que eu gosto? Eu gosto de restaurantes caros ou eu gosto de ir num cineminha? Eu gosto de restaurantes maravilhosos ou eu gosto de uma pizza em casa com um filme no Netflix? Do que eu gosto? E passei a oferecer às pessoas aquilo que eu gostava, não aquilo que iria impressionar essas pessoas. E essa foi uma mudança importantíssima, porque eu tirei de mim a energia de tentar conquistar alguém. Se a pessoa gostar, ela vai gostar de mim, ela vai gostar de quem eu sou, ela vai gostar do ritmo que eu ando, ela vai gostar do relacionamento que eu posso dar e que eu também serei feliz nesse relacionamento. Muitas vezes, quando você quer conquistar alguém, você até esquece de ser feliz nesse processo. Você se adequa tanto ao outro, demonstra tanto que você é a pessoa certa para o outro, que você não é feliz na relação. E depois isso vai ser cobrado de você na sua autoestima, no seu amor próprio, em como você se sente consigo mesma, e você vai começar talvez a cobrar o outro também, querendo adequar essa relação. Então, quando você para de tentar conquistar as pessoas e simplesmente é você fazendo o que você gosta nos seus limites, tudo começa a mudar na sua vida amorosa, porque você perdeu a energia da conquista. O segundo passo, e aliás, se já gostou desse primeiro passo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo e deixa um comentário falando sobre qual desses 5 pontos você precisa praticar na sua vida, porque você ainda não pratica. O segundo ponto é quando eu olhei para dentro de mim e quebrei alguns padrões comportamentais. Galhardo, quais padrões comportamentais? No meu caso, eu deixei o padrão de me interessar por pessoas que eu me sentia culpado por abandoná-las. Pessoas que eu queria ser o herói, eu queria ser a chance boa dessa pessoa. Então a pessoa vinha com alguma história triste para cima de mim, dizendo que ela já tinha se ferrado muito no amor, que ela tinha sido feita de boba no passado, que ela tinha sido enganada, que ela tinha sido traída, que ela tinha sido passada para trás, que a vida amorosa dela não era boa, que alguém fez muito mal a ela e eu queria salvar essa pessoa. Eu tinha dentro de mim a necessidade de mostrar para aquela pessoa, ou para as pessoas que eu me interessava em geral, que eu sabia entregar o amor verdadeiro, que comigo ela receberia o amor de verdade, que eu daria o amor leal, o amor sincero, o amor que não engana, o amor que não trai, o amor que não abandona, o amor que é um amor quase que o amor divino, o amor que se sacrifica pelo outro sem pedir nada em troca, como se eu fosse o suprassumo do amor que aquela pessoa poderia receber. Mas nesse sentido, eu entrava em relações aonde eu era o herói daquela pessoa, aonde a história triste dela me tocava e eu me sentia responsável de alguma maneira por nunca magoá-la, por nunca fazer mal a ela, por não rejeitá-la, afinal ela já tinha sofrido demais. E eu queria ser então o herói dessa pessoa, aquela pessoa que não pede nada em troca e se doa por inteiro. E, obviamente, quando eu era o herói que não pede nada em troca, mas se doa por inteiro, eu sofria demais nas minhas relações amorosas. Por quê?
Porque se você entra dentro de uma relação querendo provar para o outro que o seu amor é melhor que o de todo mundo e que você se coloca na responsabilidade de fazer o outro feliz no amor, você está ignorando inúmeras situações do tipo: será que essa pessoa não sofreu no passado porque ela que se atraiu por aquele tipo de pessoa? Será que ela não foi traída e já sabia que o cara não prestava, mas mesmo assim se relacionou? Por que será que ela ficou um ano com alguém ficando e o cara tratava mal, desprezava, chutava e ela continuou ali? Você não tem responsabilidade de salvar ninguém. Você não tem responsabilidade de ser o herói de ninguém. Quando você se coloca nesse padrão de ser o herói de alguém, você vai acabar sofrendo no amor. Eu, quando perdi essa necessidade e comecei a dizer não, a impor limites, a falar o que me machucava e não se comover com histórias tristes e me prender a histórias tristes, tudo começou a mudar, porque eu comecei a entender que relacionamento era reciprocidade. E quando você é herói de alguém, essa pessoa não é recíproca a você, porque você está sendo o herói e ela a ferida que está sendo machucada. Não é de igual para igual, é herói tentando salvar a outra pessoa. Então eu mudei isso em mim e a minha vida amorosa começou a se tornar melhor com esses dois pontos. Mas aí veio o terceiro ponto, que foi quando eu decidi que eu não iria mais me envolver por tempo algum com pessoas complicadas. Então chega para mim uma pessoa traumatizada, uma pessoa que não quer relacionamento sério, uma pessoa que foi traída no passado e agora ela não confia mais em ninguém. Eu decidi não ter mais nada a provar para ninguém. Eu decidi que eu não teria mais a necessidade de convencer ninguém a ficar comigo, a convencer de que eu era bacana, a convencer de que eu era fiel. Eu decidi viver em paz. Eu perdi, posso dizer essa palavra, eu perdi completamente o tesão em gente complicada, em gente que se coloca no pedestal, em gente que endureceu o coração e que aí não confia em ninguém, não confia no homem, tudo está desconfiada ou seja desconfiada porque é insegura e tem medo de ser rejeitada, ou aquela desconfiança que endurece o coração e a pessoa não se entrega. Eu deixei de romantizar gente complicada. Começava ali um flerte, começava a sair e a pessoa era complicada, a pessoa tinha problemas do passado mal resolvidos, a pessoa tinha dependências emocionais com mãe, com pai, com parente, com filho, tinha uma família ali complicada, eu simplesmente passei a me afastar. Tem muita gente que faz o quê? Ela encontra uma pessoa complicada e ela fica, ela se enrola naquela complicação. O camarada não quer nada sério, mas ela se enrola naquilo, o ego não permite ela sair daquilo. O mesmo acontece com homens, a mulher não quer nada sério, a mulher enrola e ele fica ali tentando conquistar, tentando provar que ele é o melhor, ele fica ali naquela coisa complicada e eu tomei uma decisão para mim, que a minha vida amorosa seria algo leve desde o começo, desde o primeiro encontro seria algo leve, não seria algo que a gente discute porque você não quis me ver, não seria algo que a gente discute porque você não me mandou mensagem. Qualquer sinal de complicação, eu simplesmente, posso até confessar uma coisa? Eu dava um ghosting. Ficou complicado, sumia. Começou a surtar, começou a se fazer de difícil, começou a demonstrar que você ia complicar a minha vida, ia transformar o meu lado afetivo num campo minado, eu simplesmente ia embora. E isso fez muito bem para mim, porque eu comecei a dizer para o mundo, para as pessoas e para mim mesmo, que eu não queria nada complicado, que se fosse para chegar algo até mim, seria algo extremamente leve, extremamente gostoso, extremamente tranquilo. O quarto ponto foi que eu olhei para dentro de mim e percebi
algo. Quais são os valores que eu tenho a respeito na hora de escolher alguém? O que faz eu me apaixonar por alguém? E aí eu fui percebendo que, por exemplo, eu importava muito com a beleza da pessoa. Se ela tinha uma beleza padrão. É claro que a minha namorada é a pessoa mais linda do mundo. Mas na época eu lembro que eu queria um padrão de beleza. Eu queria que os meus amigos achassem essa mulher bonita. Eu ficava me perguntando como que ela se vestia, o que ela não se vestia, quais lugares ela frequentava. Eu me preocupava muito com status, com beleza. Eu me preocupava muito se as outras pessoas iam concordar com a pessoa que eu estava me relacionando. Eu me preocupava demais com alguns valores que não eram tão importantes. Se no Instagram ela ia ser gata, se ela era fotogênica, se inúmeras coisas que hoje, falando aqui nesse vídeo, eu só estou falando, abrindo meu coração, mas me envergonhavam, hoje me envergonham, aliás, mas que na época eu achava importante. Então, aparecia uma pessoa do padrão tal, que morava no lugar tal, não era por interesse, eu não queria o dinheiro da pessoa, eu queria estar nos mesmos ambientes, eu queria mostrar que eu pertencia também e que eu conseguia estar com aquele tipo de pessoa. E às vezes você também está nessa mesma parada. Você está na situação de que você se enquadra muito quando o homem é bonito, aí você fica louca por ele. Quando o camarada tem grana, você fica louca por ele. Quando a mulher é muito bonita, você fica louco por ela. Coisas que não necessariamente vão fazer você ter um relacionamento saudável, não vão fazer você ter um relacionamento maduro. Tem coisas que são mais importantes do que a beleza, tem coisas que são mais importantes do que a conta bancária, tem coisas que são mais importantes do que o status social daquela pessoa, tem coisas mais importantes até mesmo do que a química que você tem com alguém. Pensando num relacionamento feliz, leve, duradouro, tem coisas que são mais importantes, por exemplo, caráter, maturidade, a forma dessa pessoa saber resolver conflitos, flexibilidade. Então, quando eu passei a transformar os meus valores, que foi algo do tipo, do que eu tenho mais tesão? Por uma mulher que seja extremamente bonita e que meus amigos achem ela a coisa mais linda do universo? Ou uma pessoa madura? Se no combo vier a beleza, show de bola. Porque é claro que a gente quer se atrair, mas às vezes, até mesmo, você tem que parar para pensar e dizer assim, ah, Galhardo, eu não me atraio pelo fulano de tal. Ok, nós temos gostos pessoais que fazem a gente não se atrair por alguém. Mas também há o fato de que, às vezes, quando a gente aprende a se atrair por maturidade, por segurança, por leveza, por pessoas que nos fazem bem, a gente até acha aquela pessoa bonita. A gente até acha aquela pessoa maravilhosa. Sabe por quê? Porque a nossa atração não está no superficial. A nossa atração passa a ser mais substancial. E quando ela é mais substancial, aquilo que para nós era tão importante antigamente deixa de ser importante e a gente passa a ver a beleza de uma forma diferente. Se vier no combo uma pessoa bonita, show de bola, maravilha, que bom. Mas se não vier nesse combo uma pessoa do padrão aí, que você sempre gostou, alto, forte, másculo, blá blá blá, isso não é mais o que te atrai, não é o que faz mais você ficar, não é mais o que você valoriza e se importa, mas sim outro tipo de coisas. Eu posso até falar aqui, se ela me permite, eu posso falar, por exemplo, que a minha namorada, ela nunca se relacionou com um homem que tivesse a altura que eu tenho. Eu não sou um homem baixo, mas eu também não sou um homem alto. Ela sempre gostou de pessoas mais fortes do que eu. Mas a maturidade faz com que a gente observe e diga, gostei, é bonito, não é o padrão que eu sempre me relacionei, só que hoje em dia eu me apaixono por outras coisas.
outras coisas encantam o meu coração, outras coisas são o motivo da minha decisão e não mais aqueles motivos superficiais do passado. A mesma coisa aconteceu comigo diante dela. Somos pessoas bonitas? Somos pessoas bonitas. Mas escolhemos um ao outro porque somos bonitos? Não. Porque temos grana? Não. Porque tiveram outros valores. E esses sim foram os valores e as atitudes que chamaram a nossa atenção. E o quinto e último passo, que é extremamente importante, é que eu coloquei a minha vida amorosa diante de Deus. Eu orei a respeito da minha vida amorosa. Eu pedi para Deus para que Ele me mandasse alguém interessante, alguém que me faria feliz, alguém que fosse leve. E você sabe que dias atrás eu comentei isso até com a Thay, dizendo assim, cara, eu tô feliz porque hoje eu percebi que eu tenho o que há pouco tempo atrás eu orava. Eu tenho uma vida amorosa leve, eu tenho uma vida amorosa tranquila, eu tenho uma vida amorosa onde tem cumplicidade, onde tem parceria, onde tem entendimento, onde tem felicidade, aonde a minha família gosta de você, você gosta da minha família, eu gosto da sua família, a sua família gosta de mim. Tem comunhão entre todo mundo e eu orava por isso. Só que para a gente orar por algo, a gente também tem que obedecer a Deus. A gente também tem que deixar Deus transformar o nosso coração para que quando Ele nos apresente algo da vontade dEle, a gente sinta interesse por aquilo e esteja livre emocionalmente para receber aquilo que Deus quer colocar na nossa vida. Senão, sabe o que acontece? Ele envia e a gente rejeita. Ele envia e a gente rejeita. Porque a gente está querendo conquistar, porque a gente está querendo coisas complicadas, porque a gente está querendo que os nossos padrões emocionais sejam validados naquilo, no nosso padrão de heroísmo, no nosso padrão de salvação, porque nós estamos totalmente intoxicados nas nossas emoções, a gente rejeita aquilo que Deus nos envia. E é por isso que, pensando em todo esse processo que eu fiz, nesse processo de cura, nesse processo de transformação, eu criei um método chamado Mulheres que Valem Mais Academy. Ali é uma escola de relacionamentos para você que é uma mulher solteira e para você que também está num relacionamento, mas que precisa curar coisas dentro de você para viver um amor leve e tranquilo, ao invés de viver esses relacionamentos complicados e sofridos que você tem vivido até hoje. É com base na psicanálise, mas muito mais com base também naquilo que eu mudei na minha vida para que eu fosse feliz no amor. Então, se esse vídeo fez sentido para você, você se vê nesse lugar de sofrimento, de dor no amor, e você quer encontrar um lugar de leveza, de cumplicidade, de companheirismo, de realmente plenitude na vida amorosa, na descrição do vídeo tem o meu treinamento, o Mulheres que Valem Mais Academy. Lá você vai encontrar mais de 100 aulas a respeito de relacionamento, a respeito de tudo. Como você atrair, conquistar e manter um relacionamento saudável, duradouro, feliz e cheio de amor. Tá com 80% de desconto. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais.